tem nos chamado a fazer. Possamos sair daqui hoje, Senhor, com essa palavra avivada em nossos corações. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E assim eu te louvo, e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de eu entrar aqui no texto, para a gente trabalhar, meditar essa noite, eu quero aqui trazer algumas observações do contexto, para a gente entender um pouco mais a fundo sobre o que se trata. Então, o que eu escolhi para essa palavra se chama o valor da obediência e seus frutos. Amém? Quando a gente retorna para o capítulo 4 de Lucas, versículo 18, nós vamos observar aqui as características do ministério de Jesus. Aquilo que o Pai está enviando o Filho para fazer aqui na terra. Certo? Entre esses versículos 18 e 19, isso daqui são as características daquilo que o Pai enviou o Filho para fazer. Certo? Esses dois versículos eles fazem menção ao livro de Isaías 61, versículo 1 e 2. Também está lá em Isaías. Certo? E nós podemos observar que o Pai deixou muitas coisas para o Filho fazer. E o Filho é zeloso em fazer, em obedecer ao seu Pai em tudo. Quando nós olhamos aqui esse versículo, em tudo isso aqui, queridos, no versículo 18 e 19 que está escrito aqui, o Filho cumpriu em vida. Em todo o tempo do seu ministério, ele está fazendo a vontade do seu Pai. Ele tem alegria em obedecer ao seu Pai. E algo que me chama a atenção, que uma das primeiras ordenanças a qual o Pai envia o Filho para fazer, tem outras demais, tem proclamar liberdade, restauração, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, mas tem uma palavrinha lá em cima, que é evangelizar os pobres. Então a primeira ordenança do Pai para o Filho é evangelize os pobres. E aqui, pobre não no literal. Você entenda que o pobre é todo aquele que a sua única riqueza está nas coisas da terra. Quando o cidadão, a única riqueza que ele tem são as coisas daqui dessa terra, ele é pobre. Então, das primeiras coisas que o Pai envia o Filho para fazer, vá evangelize. Leve essa palavra aos 4 cantos. E nós vamos observar com que amor, com que cuidado o Filho fazia isso. Quando a gente faz a leitura desse capítulo 4, nós já observamos o Filho exercendo, colocando em ação a vontade do Pai. Em momento nenhum ele sai da rota daquilo que o Pai pediu para fazer. Por isso, o segredo do ministério de Jesus é um sucesso. Ele não saía da rota daquilo que o Pai mandou fazer. No finalzinho do capítulo 4, nós observamos que Jesus está ali nas sinagogas e em determinado momento ali, as pessoas pedem para ele ficar um tempo lá com ele. Jesus, fica aqui com a gente, passa mais um tempinho aqui com a gente. E Jesus, no versículo 43, ele vai dizer assim, olha, também é necessário, lá no versículo 43, versículo 4 de Lucas, ele vai dizer assim, olha, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Você observa que Jesus, ele é muito cuidadoso e ele está focado no propósito. Qual o propósito? Obedecer à vontade do seu Pai. Em todo momento aquelas pessoas querem deter, querem ficar mais um tempo com ele, mas ele fala, não posso.
porque tem outros lugares para me alcançar, tem outros lugares para mim. Veja só, né, a preocupação de Jesus Cristo em fazer aquilo que o Pai pediu, que o Pai mandou, que o Pai o enviou a fazer. Dando sequência aos fatos, aí a gente entra agora aqui no capítulo 5. Jesus entra ali na Galileia, e ele está andando ali no mar da Galileia, que a palavra vai dizer, lá de Genezaré, que é o mesmo lugar. E nós observamos no versículo 1 que há uma multidão que aperta Jesus. Está ali com Jesus, essa multidão é aquela multidão que lá no versículo 4 quer que ele fique. Fica mais um pouco aqui com a gente, vai falar, não posso, estou aqui adiante. Então essa multidão vai atrás de Jesus. Ela segue Jesus e ela imprensa Jesus. Ela tem sede de ouvir mais essa palavra. Ela tem sede de conhecer mais essa palavra. E o que é que faz essas pessoas se deslocar das suas casas, saírem do seu ponto de conforto para seguirem a Jesus? Lá no capítulo 4 de Lucas, ainda no versículo 32, vai responder isso para a gente. Aquelas pessoas admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus se apropriava dessa palavra, a qual ele foi enviado para entregar às pessoas, com autoridade. Entende? Então as pessoas queriam ouvir aquilo porque era diferente. Era algo novo para aquelas pessoas, a forma com que Jesus trazia as Escrituras. Ele se apoderava daquela palavra, se apropriava daquela palavra com autoridade. Então aquelas pessoas agora queriam ouvir mais essa palavra. Jesus está ali na praia. Quando nós paramos para analisar essa passagem, Jesus está ali e ele observa, enquanto Jesus está aqui evangelizando, Jesus também está observando. Isso é uma aula de evangelismo para nós. Nós pegarmos essa passagem, nós observarmos nos detalhes como Jesus ele se comporta mediante a palavra levar o evangelho do Pai. Enquanto ele está aqui evangelizando, sendo sufocado, mas ele está observando o lugar que ele está. E ele observa ali 2 barcos. E um daqueles barcos ele entra, e aquele barco é de Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, discípulo, depois apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele pede para que afaste, que tire aquele barco que estava ali atracado na beira do lago, que afaste um pouco mais. E ali ele se põe naquele barco e ele começa a pregar a palavra. Ele começa ali a dar sequência naquilo que ele iniciou. Como nós observamos, querido, Jesus, quando ele entra naquele lugar, praia de Genezaré, há 2 grupos de pessoas ali. Há um grupo de pessoas que já seguiam Jesus e que queriam ouvir aquela palavra, que estavam sedentas por aquela palavra, desejando ouvir aquela palavra. Mas havia também um outro grupo. Haviam alguns pescadores no mar, lavando as suas redes. A palavra vai dizer isso aí. Estavam ali lavando as redes. Então haviam 2 grupos de pessoas. Então 2 grupos distintos, né? Um grupo que estava na praia apertando Jesus, e outro que estava no mar. E aí, queridos, interessante Jesus agora pedir para afastar esse barco. Por que Jesus pede para afastar esse barco? Você já se perguntou quando você leu essa passagem? Será que foi algo à toa, porque ele queria mesmo pregar a palavra ali dentro do barco? Não, queridos. Tudo que Jesus vai fazer tem um propósito, tem um porquê.
E o porquê, eu entendo ali que o porquê ele queria conectar aqueles dois grupos à mensagem, à palavra. Porque você vê que eles estão separados. E Jesus agora ele quer juntar esses dois grupos, unificar eles para entregar a mensagem. E aí é onde o Senhor entra com estratégia em momentos de pregação, onde nós estamos pregando nos lugares, temos que ter estratégia, e Jesus era especialista nisso, né? Ele conecta aqueles dois grupos, porque a intenção do Pai, de Jesus, é que todos vejam e todos consigam o escutar. A intenção de Jesus é que todos consigam ver e que todos consigam escutar a sua palavra. Como fala em 1 Timóteo, versículo 2, 4, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você observa o cuidado de Jesus em fazer a vontade do Pai. Ele podia simplesmente chegar ali na praia, evangelizar aquelas pessoas que estavam ali na praia, que estavam querendo ouvir a sua palavra, e ir embora. Mas ele tem um cuidado com os filhos do papai. Ele não faz de qualquer jeito, e isso que é lindo de Jesus, que ele simplesmente não só obedece, mas ele ama obedecer. Entende isso? Porque ele sabe que enquanto ele está aqui pregando para aquelas pessoas que estão querendo ouvir, há um outro grupo de pessoas que talvez não estejam nem tão interessados em escutar, mas que precisam escutar. E agora Jesus se coloca no meio daqueles dois grupos, para que aqueles também que estavam afastados pudessem escutar a voz do Pai, para que aqueles também que estavam um pouco distantes pudessem também ver Jesus. Não sabe, mas por que o irmão está trazendo isso? Muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, eu vou falar por mim, né? Não vou ser hipócrita. Muitas vezes, isso eu tenho tratado isso muito no meu coração. A gente tem um negócio, um receio, quando a pessoa está com a cara fechada, a gente fala, não vou lá não. Vou lá não porque eu vou escutar um não. Eu não quero ouvir. Não vou lá não porque não vai dar legal. Mas Jesus quer alcançar aquela vida. Jesus quer tocar naquele coração lá que a cara dele está fechada. Talvez o dia dele não foi bom, mas ele precisa ouvir aquela palavra. Seria muito cômodo para Jesus falar da palavra só para aqueles que queriam escutar, mas Jesus se coloca agora no meio para dizer, esses daqui também precisam ouvir a minha palavra. Quantas vezes a gente sai para pregar a palavra, mas pregamos geralmente, é muito fácil falar de Jesus Cristo na igreja. Porque vocês vieram para escutar, vocês estão querendo, sedentos pela palavra, mas e aquele que você encontra uma barreira, um obstáculo, eu vou deixar para trás? A palavra me ensina a não deixar para trás. Jesus Cristo me ensina a não deixar para trás. O Pai me ensina a não deixar para trás. Se ele continuasse ali na beira da praia, talvez nem todos iriam conseguir o ver, nem todos iriam conseguir o escutar. Então ele usa de uma estratégia para que todos tenham acesso à palavra. Jesus agora unifica aqueles grupos, aquele grupo, para o mesmo propósito, que eles conheçam a palavra, que eles se alimentem da palavra. Porque o foco, nosso foco hoje tem que ser a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras. Por quê, querido? Porque a palavra é a nossa ferramenta poderosa para alcançar vidas. E quantas vezes nós temos deixado de usar essa ferramenta poderosa? Temos deixado de obedecer
A vontade do Pai que é ir levar essa palavra. O filho está lá obedecendo o seu Pai, levando a palavra. E por que a palavra? A própria palavra me dá vários motivos para falar dela. Deixa eu citar aqui alguns para vocês. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Por que eu devo falar dessa palavra? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Salmo 119, 9. Por que eu devo persistir nessa palavra? Seca-se a ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Porque essa palavra, céus e terras passarão, mas essa palavra permanecerá. Por que essa palavra? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Santifica na tua verdade. A tua é a verdade. Por que o meu foco e o teu foco tem que ser levar essa palavra, querido? Por que Jesus insistia em levar essa palavra, em obedecer à vontade do Pai? Porque essa palavra ilumina os nossos passos. Essa palavra ela é eterna. Essa palavra ela nos limpa. Essa palavra nos faz resistir contra o pecado. E ela nos santifica na verdade. Por isso, persista na palavra. Não desista da palavra. O filho está ali, sobre a vontade do Pai. Como eu disse para vocês, havia um grupo de homens lavando as suas redes. Jesus agora está falando para aqueles homens também, para aquela multidão que ansiosa estava ali com ele. E a palavra vai dizer que aqueles homens, eles não tiveram uma noite anterior muito boa, porque eles saíram das suas casas para pescar, era o ofício deles. E a palavra vai dizer que a pesca não foi bem sucedida, e a palavra vai dizer que eles não pegaram sequer um peixe. Eu acho até que aquele ditado que a gente usa muito, que o mar não estava para peixe, saiu daqui. Porque o negócio não estava fácil. E você imagina agora esses homens chegarem nas suas casas sem o alimento, sem a provisão. Isso para um homem é muito complicado, você chegar, trabalhar o dia todo e chegar sem nada. Talvez aqui, muitos de nós já passamos por situações, querido, de passarmos ali um dia tentando fazer algo e não dá certo. O negócio não desenrola, não sai do canto. Foi isso que aconteceu com esses homens. Era o ofício deles. Eles estavam na praia deles, mas naquele dia as coisas não aconteceram, não deram certo. E agora como é que estavam esses homens? Desmotivados, cansados, cabisbaixos. Talvez hoje aqui, eu não sei, mas o Senhor sabe, você tem passado pelo momento também assim. As coisas não têm acontecido do jeito que você espera, né? Tem sido meses sobre meses difíceis. As coisas não têm andado, as coisas não têm progredido, as coisas não têm avançado, tudo está dando errado. E aí, será que Deus está vendo esse negócio, rapaz? Chegando no final do ano e as coisas continuam dando errado, o que está acontecendo? É nesse cenário de tristeza, é nesse cenário em que aqueles homens estão desmotivados, que Jesus chega até eles para entregar uma palavra. E essa palavra
hoje também chega até você. Vai dizer que Deus não esqueceu da tua história. Que Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Mas há um tempo e há um percurso para que se cumpra a vontade dEle na tua vida. Mas às vezes queremos muito apressar o tempo de Deus. Jesus está ali e agora Jesus finaliza aquela pregação e diz àqueles homens, diz a Pedro: vai ao mar, lança as vossas redes. Interessante isso. Jesus aqui dá duas ordens. Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando para que eles vá ao alto mar. Porque se ele fosse pedir, ele dizia assim: vocês podem ir ao mar, né? Mas Jesus não fala assim. Jesus fala assim: vão ao alto mar. Você entende que Jesus não poderia falar isso para aqueles homens se aqueles homens não tivessem antes escutado aquela palavra que ele estava pregando? Seria muito difícil eles quererem ir, né? Por isso que Jesus se coloca ali para que aquela palavra chegue a eles, para ver a autoridade que o Senhor tinha. E agora o Senhor fala assim: olha, vão ao alto mar. Deus está dando duas ordens: vão ao alto mar e lancem as vossas redes. São duas ordens. E essa noite eu quero te perguntar, querido, quando eu falo alto mar, no literal, águas profundas, no espiritual, intimidade com Deus. Você tem ido a essas águas profundas? Você tem buscado ir a essas águas profundas? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Como é que está a nossa busca com o Pai? Você já parou para se perguntar quanto tempo você dedica do seu dia a buscar a face do Senhor Jesus? E não só buscar, mas com qual intensidade você busca a face do Senhor? Porque não é simplesmente eu só apenas buscar, não é simplesmente eu vir à igreja, não é simplesmente eu louvar o Senhor, mas como é que eu tenho feito tudo isso? E com qual intensidade eu tenho feito tudo isso? O Senhor, Ele nos chama, assim como chamou ali a Pedro e aqueles homens aí ao alto mar. Talvez muito tempo que você não busca a presença do Senhor, como lá no início, quando você o aceitou. Ou talvez você nunca tenha ido mergulhado, submergido nas águas profundas, para experimentar algo especial de Deus para a tua vida. Você entende isso? Muitas vezes a gente quer viver algo sobrenatural de Deus, nós queremos desfrutar, é bom, mas não queremos pagar o preço para ir até lá. E por que as coisas não têm dado certo? Por que as coisas estão empancadas na tua vida? Porque simplesmente, querido, você se conformou a estar nesse lugar de sempre, e o Senhor te chama para viver coisas novas. Ele tem algo esperando especial para você, mas para que você alcance isso, você vai ter que entrar no mar, e você vai ter que ir às águas profundas. Estou entendendo, amém? Mas passam dias, estamos aí, hoje é 27, 23 de novembro, o ano está acabando. E aí, querido, como você começou o ano
2025, como você vai terminar no mesmo lugar. Deus tem te chamado para viver coisas especiais, coisas novas, mas para que eu viva esse algo novo, é preciso que eu vá ao alto mar, que eu saia das águas rasas, que eu ouse a viver o que Deus tem para mim. Muitas vezes temos passado a vida inteira com águas abaixo do joelho, querendo o resultado de quem se dispôs a mergulhar em águas profundas. Mas achamos linda aquela pessoa que é altamente espiritual, que tem intimidade com a palavra, que é uma mulher, um homem de oração, mas você não sabe o preço que ele pagou e você não está disposto a pagar. Você quer o resultado, mas muitas vezes queremos o resultado, mas não queremos pagar o preço. Essa noite o Senhor está dizendo assim: pague o preço. Porque a história que eu tenho para a irmã Valéria é diferente da história que eu tenho para o irmão Pedro. A história que eu tenho para a tua vida é diferente da história que eu tenho para ela. Deus, eu entendo que Ele escreve a nossa história de uma forma muito especial. Sabe? Está lá escrito. O grande problema é que a gente insiste em querer apagar o que Deus está escrevendo para a gente fazer do nosso jeito. Ele quer te mostrar coisas especiais. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, que você viva momentos que você nunca viveu. Mas para isso há um preço. E eu pergunto essa noite: você está disposto a viver, a pagar esse preço? Ou você está disposto a passar o resto da sua vida com as águas nos pés? Não é tempo de igreja, querido. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos e não consegue ter intimidade, porque não tem coragem de mergulhar. E o irmãozinho que chegou ontem foi lá e arriscou mergulhar, e já foi batizado com o Espírito Santo, e é uma bênção. Eu falei: e você pode se perguntar, mas o que acontece? Eu tenho tantos anos e nada, e aquele irmãozinho que chegou ontem, eu rejeitei desse irmão, porque ele arriscou a viver algo novo com Jesus. Ele ousou a viver algo novo. Nós possamos ter essa mesma ousadia, porque os anos estão se passando, querido, e a volta do Senhor está bem pertinho. Cada vez mais eu tenho mais certeza disso nos noticiários. O que nós vemos é que Jesus está voltando. E aí, você vai ficar aí nesse mesmo lugar, parado? Jesus te chama para viver algo especial. E aí a gente encontra tantas dificuldades para viver isso, né? É o cansaço, desânimos, as distrações, a falta de busca. Ei, tanta distração, né? Que o mundo nos oferece. Tanta coisa que nos faz a gente se manter lá na água, abaixo das canelas. E a gente acaba, querido, passando o dia, a gente vai, não está bom aqui, a gente acaba se acomodando e a gente nem percebe. Mas já era para a gente estar lá na frente, ó. Porque o Senhor já nos chamou faz tempo para irmos. Jesus chama Pedro para ir ao mar, ao alto mar. Vai lá ao alto mar e lance as suas redes. Querido, no raso, eu não consigo nada com Jesus. Por isso que o Pai quer que a gente vá para as águas profundas. Porque no raso eu não cresço. No raso eu não sou fortalecido. No raso eu não amadureço. No raso eu não vivo a totalidade dos planos de Deus para a minha vida. No raso é sempre o raso. É sempre aquela mesma coisa. Por isso essa noite o Senhor está dizendo assim: vai ao alto mar. Vai ao alto mar.
Nós temos que entender que só podemos viver a totalidade daquilo que Deus tem para mim e para você quando nós rompemos as barreiras do medo e quando nós nos propomos a ir a essas águas profundas. Mas eu quero deixar aqui 3 quesitos importantes sobre ir ao mar profundo, a buscar essa intimidade, essa busca com Deus lá, e é lá que Ele tem algo especial para a minha vida e para a tua vida. Primeiro quesito, importantíssimo, para mim ir para essas águas profundas: Jesus tem que estar no barco. Sabe por que as coisas muitas vezes não estão dando certo na tua vida? Porque você está só no barco. Você está fazendo a sua história do seu jeito. Você tem remado, você tem rodado. Você já viu uma pessoa sozinha remando o barco? O barco fica rodando, né? Se for aquele barco grande, não consegue sair do canto. Porque você quer fazer e construir e escrever a história do teu jeito. Mas já tem uma história escrita para você, pelas mãos do autor da tua vida. Ele já escreveu a tua história e você está insistindo em apagar. Não, mas eu quero fazer do meu jeito, não vai dar certo. Toda vez que você tentar, você não vai sair do lugar, você vai permanecer lá. Mas quando você agora convida Jesus a estar nesse barco junto com você, aí você rompe barreiras, aí você progride, aí você vive coisas novas, porque Ele está no barco. Muitas vezes eles te convidam: não, eu estou indo para a igreja, mas a pergunta é: Ele está no barco contigo lá na igreja? Porque eu posso vir para a igreja e sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu posso sair daqui com uma visão diferente, eu vou fazer diferente, eu vou buscar a presença do Senhor Jesus, eu vou obedecer aquilo que Ele tem me ensinado. Eu posso sair de 2 formas, ou posso sair não, da mesma forma que eu entrei. E a pergunta é: Jesus está no teu barco? Se você é discipulado, Jesus está no teu barco. Eu passo o dia louvando ao Senhor, Jesus está no teu barco. Você pode louvar, e aquilo não te trazer edificação alguma, são palavras lançadas ao vento. Mas se Jesus está no barco, é diferente, queridos. Por isso, vá às águas profundas, mas não vá só, porque você não sabe o caminho que Jesus quer que você vá. O mar é imenso, mas Ele sabe justamente onde Ele quer te colocar, onde Ele tem algo preparado para você. Convide Ele para estar no barco da tua vida. Porque antes de operar o milagre, Ele pede acesso. E antes dele transformar a sua vida, Ele quer entrar nela. Ele quer entrar nesse barco. Muitas vezes, quando nós estamos só, Jesus não está no barco, vão vir as ondas para querer derrubar aquele barco. Vão vir os ventos. Se Jesus não está no barco, você vai naufragar, você vai afundar. Mas se você convidou Jesus para estar no barco, eu não estou dizendo que não vai ter vento, eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade, eu não estou dizendo que não vai ter onda batendo nesse barco, mas Jesus está lá com você. E num determinado momento Ele fala assim: calma vento, acalmam-se as ondas, e tudo obedece o som da sua voz, porque Ele é Deus. Isso é porque Ele está no barco contigo. Quantas vezes nós temos nos afundados em projetos, em planos, porque não nasceu sobre a vontade do Senhor, nasceu apenas no teu coração. Ele estava lá no barco, por isso que não deu certo, porque não é aquilo que Ele tem para você. O Senhor está falando dessa noite, eu não escrevi isso aqui, Deus está falando
essa noite com alguém aqui. Para de ficar lutando contra a vontade do Senhor Jesus. Ele tem algo muito maior para a tua vida. Segundo ponto, importantíssimo para quem está disposto a ir às águas profundas, eu tenho que estar disposto a obedecer. Não adianta eu simplesmente falar: Jesus, fica aqui comigo no bar. Mas quem dá a palavra sou eu, Jesus. A gente tem esse negócio, né? Não. Quando eu chamo Jesus para estar no bar comigo, é Ele que dá a voz. É Ele que é o capitão. É Ele que vai me levar ao lugar desejado. É Ele que sabe o caminho, não é você. Pedro, ele tinha todos os motivos, como Jesus fala assim, ó, vai lá para o alto mar, nas tuas redes, lá no alto mar. Pedro, humanamente falando, ele tinha todos os motivos para fazer esse negócio, não vai dar certo. Não vai dar certo, sabe por quê? Porque na noite passada, rapaz, o horário certinho de pescar, eu sei o horário certo. Pedro era um pescador experiente. Não deu peixe, agora um horário desse vai dar certo. Ele tinha todos os motivos para querer ir contra aquela ordem de Jesus Cristo. O horário não era adequado. Eles estavam cansados, desanimados, a rede estava suja. Eles não têm noção do peso daquela rede. Aqueles homens lançar aquela rede, puxar aquela rede, a rede já estava suja. Ou seja, o cenário não era favorável para que Pedro fosse ao alto mar. Mas olha só um detalhe: Jesus está no barco. Jesus está no barco. E agora Pedro, ele resolve, mesmo diante do cenário totalmente contrário, dizer assim: eu vou obedecer a tua voz. Mesmo tudo contrário, ele obedece. E quando eu obedeço a voz do Senhor, é eu mortificando o meu eu, é eu mortificando as minhas vontades, é eu mortificando os meus sonhos para viver a vontade de Deus para mim. Você entende isso? Então Pedro, naquele momento, diz: eu estou cansado, eu estou desanimado, mas eu vou, porque Ele está mandando, eu vou. Pedro, ele resolve crer, e a palavra vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Aleluias! É como se Pedro, naquele momento, ele estivesse dizendo: eu não consigo ver, mas eu creio. Eu creio que vai dar certo. Os meus olhos não podem contemplar, mas eu creio naquele que está me enviando. Olha o que Pedro fala, a coisa mais linda que Pedro fala, sobre toda essa adversidade. Tudo ao contrário, Pedro vai falar o quê? Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Aleluias. Capítulo 5 vai dizer que aqueles homens vão ao alto mar. E eles lançam as redes. E a palavra aqui na minha versão, eu gosto muito dessa minha versão. Talvez a de vocês seja diferente, mas essa para mim tem um especial, porque ela diz assim: e eles colheram. Sabe por que eu gosto dessa tradução, colheram? Porque a gente não imagina você colher peixe. Você pesca peixe, mas colher, e eu entendo que isso aqui é colocando o nome do Senhor acima, para dizer assim: olha, eles não foram para pescar, eles já foram apenas colher. É como você tem uma fruta aqui, você vai lá e colhe ela. Eles foram ao alto mar só para colher, mediante a obediência. Aqueles homens resolveram obedecer à voz do mestre, e agora o mestre, em contrapartida, abençoa poderosamente aqueles homens. Então eles foram ali apenas para colher. O Senhor já tinha preparado a bênção para eles.
Obedecer é um ato de fé e fidelidade, mas independente daquilo que os meus olhos possam ver, eu escolho obedecer. Pedro resolve obedecer a Jesus. E agora o barco que na noite passada não havia pego nada, agora, queridos, transborda de peixe. De uma forma tão maravilhosa e tão especial, algo que aqueles homens não conseguem explicar como pode, algo sobrenatural, mediante a obediência. Obedeça a voz do teu Deus. O Espírito Santo muitas vezes tem soprado aos nossos ouvidos, falando, não vai por aqui, vai por aqui. E você fala, não, mas eu quero ir por aqui. Não. Ele tem te chamado para você viver coisas maravilhosas e contemplar coisas maravilhosas. Pedro entendeu isso. E olha só o resultado dessa obediência de Pedro. Em Deuteronômio 28, 2, vai dizer assim, ó, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Coloca aqui, gente. Vamos ler junto esse versículo. Pastor Daniel pediu. Coloca aqui, ó. Deuteronômio 28, 2. Olha só como você resolve obedecer a voz do Senhor. Você precisa se esforçar. Apenas obedecer. Olha aqui, vamos ler junto. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos virão ao teu encontro quando você resolve obedecer, escutar a voz do teu Deus, do teu Pai. Ele quer o melhor para você. Para fechar, o ponto 3, é necessário, querido, que eu também vá ao mar. Mas como é que eu ir ao alto mar? A presença, buscar a presença do Senhor Jesus. É necessário que as minhas redes estejam limpas. Você observa que quando Jesus começa a pregar, às vezes estão sujas ainda, mas os pescadores estão limpando as redes. Por que, querido? Rede suja vai dificultar a pesca. Vai dificultar você fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. É diferente de uma rede limpa, uma rede pesada, suja com algas, com impurezas ali, com a nome daquele negócio que fica. É algas mesmo, né? Vestígios ali de sujeira. Aquilo ali vai dificultar, quando você lançar a rede, ela não vai ter o mesmo alcance. Mas se essa rede estiver limpinha, ela vai fazer conforme o propósito dela de alcançar, de ter a movimentação adequada. Você entende? O que eu quero dizer com isso, querido? Deus te chama a deixar as coisas velhas, as sujeiras para trás. Remover isso da tua vida, para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem para você. Abandonar essa sujeira do pecado, tudo deixar para trás. Até mesmo para você ganhar vidas, querido. Se essas sujeiras estão lá, dificulta quando você vai pregar e falar de Jesus. Dificulta para você cumprir o propósito de Jesus. O Senhor, essa noite, Ele nos convida também a deixar essa rede limpa. Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Eu tenho lutado contra os pecados? Ou eu tenho me adequado? Eu tenho aceitado eles na minha vida? É impossível viver algo novo com Jesus. É impossível eu viver coisas extraordinárias com Jesus
Mas eu ainda estou preso ao passado. Ele quer coisas novas para mim e para você. Mas eu tenho que estar disposto, primeiro, a chamar Ele a estar no barco comigo. Segundo, eu tenho que estar disposto a obedecer à voz do meu Senhor. E terceiro, eu tenho que estar disposto a viver algo novo, uma vida limpa, vestes novas. E o Senhor tem algo especial para mim e para você. Por isso, essa noite, eu te convido a você sair daqui com essa reflexão. Como é que tem estado a minha vida? Mediante ao Senhor. Vai terminar o ano, vai iniciar um novo ano, e eu vou me manter dessa mesma forma? Ou eu quero viver algo novo? Algo especial para isso? A escolha é sua, porque Deus já preparou tudo. Ele tem te chamado, mas a escolha final é sua. Escolha obedecer à voz daquele que te escolheu. Essa é a palavra que eu tenho para deixar essa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, hoje a gente está vendo uma igreja que tem caminhado sem Jesus. Vidas complicadas, relacionamentos cada vez mais difíceis, relacionamento do pai com os filhos, o esposo com a esposa. É o que a gente está vendo. E muitas vezes a primeira solução que a gente pensa é: vamos falar com o pastor para ele resolver. O pastor não está para resolver isso. O pastor não está na igreja para resolver o seu problema. Estava conversando com minha esposa sobre isso. O pastor é igual um médico. Você vai para o médico. Quem aqui já foi para o médico? Ninguém. Ele não foi? Graças a Deus. Ele está bom de saúde. Mas você vai ao médico, chega lá. E aí ele pergunta: qual é o seu problema? E aí você vai relatar o que está acontecendo com você. Quando você termina, ele dá um diagnóstico e ele pega aqui o seu receituário, ele escreve, está aqui. Toma esses medicamentos, quando terminar o medicamento você volta aqui. Mas aí não pensa que a igreja é assim, não. A igreja está com problema, vamos ganhar para o pastor que ele resolve. O pastor é igual ao médico. Você vem ao pastor, é lá do que está acontecendo, o pastor passa a receita. Mas é você que vai comprar o remédio e tomar ele. Ou o médico, quando você vai, não, mas pode deixar que eu vou lá comprar o remédio, eu vou lá na sua casa, vou dar na sua boca, no seu lado que eu estou dizendo, é isso que o médico faz? Não. Quem tem que fazer é você. Porque muitas vezes é muito bom, a gente tem um problema, tem uma situação, a gente joga na mão de outra pessoa para resolver. Aqui esses homens estavam cansados, frustrados, porque saíram para pegar peixe, que eu sei o que é isso. Toda vez que eu vou pescar, eu vou para pegar peixe. Agora, se os peixes não quiserem que eu pegue, ele é o problema. E parece que a igreja caminha assim. Essa palavra não foi por acaso, foi para você essa noite. Você tem caminhado aí sem Jesus. Sei que seu barco aí está meio complicado e você já tem tentado resolver as coisas do seu modo, do seu jeito. Meu filho, você está na igreja? Não dá. É um hinozinho que se chama assim: sem Jesus não dá. É verdade. Mas muitos cristãos, né, a palavra é até contraditória, tenta caminhar sem Jesus. Não dá, meu filho. Não dá. Porque se você ficar só ouvindo a palavra e não colocar em prática, não pesca nada. Pedro ouviu a ordem de Jesus. E Pedro reconheceu quem estava dando a ordem. Ele disse: mestre, como é tu que está dizendo mestre? A gente prefere muitas vezes ouvir a voz de outras pessoas que não tem nada a ver. Viu um jovem, uma situação complicada na igreja, foi se aconselhar com quem? Com os jovens. Olha, foi de cabeça louca. Qual é a receita que um jovem tem para dar para você? Eu sei que tem as suas exceções, mas tem exceção mesmo. Tem que buscar, meu filho, quem pode realmente lhe ajudar a resolver o seu problema.
Jesus, quando viu aqueles homens ali que chegou frustrado, cansado, Jesus não pegou e fez assim: peraí, meu filho, tá, vocês estão cansados nessa noite toda, deixa que eu vou entrar no barco, deixa que eu vou lançar a rede. Então, volte lá para dentro do mar, lá para o lado, e vá para o lugar mais fundo e lance a rede. A gente quer que Jesus resolva o problema, sabe como? Jesus, estou com situação assim, meu trabalho, isso, minha esposa, ora ao Senhor e diz: resolve. Não vou dizer que as pessoas procuram para fazer essas coisas, porque ele está sendo filmado, ou ele está sendo castrado aqui, que a gente pode falar na mídia. Mas muitas vezes as pessoas, todo mundo aprende, né? Esse caminho de que você chega lá, fala para a pessoa, paga alguma coisa ou faz algum troço lá para a pessoa resolver o seu problema. A igreja não é assim, não. Nem pastor também. Mas você que ouviu, sabe, já pregou. E se você quiser, eu vou dizer assim para Jesus: Jesus, eu estou cansado. Eu ouvi a tua voz hoje e eu quero realmente resolver esse problema, essa situação na minha vida, na minha casa. E aí você sabe onde é que vai esse problema. Se você quiser dizer isso para Jesus hoje, eu quero orar para isso para você. Você não sai daqui sem oração. Eu vou orar. Tá? Mas eu continuo dizendo: você traz seu barco. Quer trazer o seu barquinho hoje? Traga, sai do seu lugar, vem para cá, traga o seu barco. Traga aí sua rede pesada, sua rede que muitas vezes está furada. De tantas tentativas, amados, e houve um desgaste. Mas você está cansado. Você já orou e não resolveu o problema, sabe por quê? Porque, meu filho, é Deus que vai realmente entrar no seu barco. Aí você vai remar. Só essa quantidade de pessoas aqui, irmãos. Estou admirado. Eu pensei que tinha mais barco aqui com dificuldade. Porque essa palavra Deus não só foi para você mesmo, ver essa coisa desse lugar. Às vezes a gente tem vergonha, meu filho tem vergonha, trair o seu barco correto para cá, não vai olhar para o estado que ele está, não. Se está furado, está meio desarrumado, meu filho, é o Senhor que vai consertar esse barco. Entendeu? O Senhor Jesus é carpinteiro, mas você precisa remar esse barquinho até aqui. Entendeu? Vem para cá, meu filho. Meu filho, esse mundo mete a sola. Eu ia dizer outra coisa, porque é nordestino, mas eu vou falar. Mas esse mundo mete a sola, não quer saber não. Quantas vezes você já está cansado de apanhar desse mundo, rapaz? Muitas pessoas, amados, às vezes chega a uma solução e essa promessa que oferece. Aqui no meu vida é facinho. Não sabe, vai passar tudo, vai resolver tudo. O que pensa? O que pensa, meu filho? Porque você está resolvendo uma situação aqui na terra. Mas você vai criar uma situação tão difícil na eternidade para você. É que a solução que sabe mais quem é a terrena. O que Deus tem para você é eterno. Ela começa aqui na terra, mas ela é concluída na eternidade com Deus. Amém? Tem mais alguém que tem um barquinho para trazer ele aqui? Dá para remar até aqui? Está complicado assim. Se quiser ajuda, a gente ajuda. Você vai empurrar seu barquinho até aqui para resolver essa situação. Não perca não. Isso aqui é um momento espiritual. Sua vida é espiritual, esse mundo é espiritual, tudo é espiritual. E amados, resolver as coisas no material espiritual é impossível. É impossível. Amém? Só esses barcos mesmo estão aqui que ficam comigo. Está pronto. Senhor, tua palavra já foi lançada. Esses que estão aqui, Pai, ouviram a tua voz. Ele estava ali cansado, ele ali com seus irmãos. Era uma sociedade que eles tinham de pesca. Muita experiência. Eram experientes esses homens. Mas a sua experiência de Deus, que eles se tornam. Frustração, dor, cansaço, muitas lágrimas, muito choro. Mas ele, Senhor, os teus servos estão aqui, trouxeram seus barcos, suas redes, estão cansadas de ser lançadas ao mar para não pescar nada. A situação não se resolve, mas o Senhor que sonda os corações dessa noite, há de verdadeiramente impactar cada um deles que estão aqui. Eu não é por acaso eu sei disso, Pai, como pastor dessa noite.
Que haja o toque do teu Espírito, Senhor, que foi liberado sobre este lugar, para que as vidas que estão aqui, para que vieram, sejam impactadas pelo poder da cura, da libertação e da provisão do Senhor, Senhor. Porque aqueles que obedecem a Deus, pode se preparar, porque vai receber. Aqueles que obedecem ao Senhor se preparam, porque vai acontecer. Aqueles que obedecem a voz do Senhor, pode se preparar, porque aquilo que era impossível para você vai acontecer. Porque todos aqueles que obedecem a Deus vão experimentar não só das batalhas que vão vir, mas com certeza da vitória que já é garantida, porque você obedeceu a voz do Senhor. Pedro e seus irmãos que estavam ali, eles foram contemplados pela abundância pela qual Deus pôde prover naquele lugar. Tantos peixes, e faz tempo que você almeja isso na sua casa, na sua vida. Mas nessa noite, derrama o teu Espírito. Haja um Espírito de convencer do juízo, do pecado, para que verdadeiramente Deus, Senhor Deus, possa se provar dentro de ti, saber que não dá para caminhar sem Jesus. Não dá para caminhar neste mundo sem o Senhor, com certeza. E no mais, meu Deus, há de prover, conforme seja a tua graça e a tua vontade, aquilo que tem colocado em oração dentro de ti, mas ainda, muitas vezes, tem tomado com as suas próprias mãos, suas próprias forças, mas que nessa noite, meu Deus, eles ouviram a tua voz. O Mestre falou sobre este lugar. É o Mestre que está falando, é o Mestre que está dizendo, vai acontecer. Porque você é conscientemente disso, o que você aprendeu nessa noite. E a verdadeira força que nós precisamos é a força que vem de Deus. Porque essa sim produz resultado na nossa vida. E assim parece que cumpra tão somente o teu querer. Vocês dessa noite que estão aqui estejam com essa convicção de que sem Jesus não dá para caminhar. E assim se cumpra tão somente o teu querer, meu Deus, ordenando a bênção sobre cada vida aqui presente, sobre cada barco que foi apresentado nessa noite, Jesus. Que haja restauração. Seja reestruturado cada barco que está aqui, meu Deus, e eles possam verdadeiramente ver com os seus próprios olhos aquilo que o Senhor vai fazer. Assim eu creio, meu Deus, assim, Pai, eu lanço sobre profecia deste lugar, que há de se cumprir conforme a tua palavra, que ela não volta vazia. No nome de Jesus. Amém.